1 Pedro capítulo 2, versos 9 a 10. Meus irmãos, na semana passada nós começamos uma nova série aqui na nossa igreja, que é uma série curta, que vai apenas até o final desse mês de agosto. E normalmente, todo mês de aniversário da igreja, nós costumamos fazer uma série especial para o mês de aniversário da igreja, meditando um pouco naquilo que Deus deseja de nós como igreja. E nós começamos então na semana passada essa série, Revolução, onde nós temos tratado da ideia de que, assim como tem revoluções no mundo, e revoluções quando acontecem no mundo, você tem uma mudança drástica, Cristo iniciou uma revolução. E eu falei isso na semana passada e eu quero relembrar aqui. Cristo, quando ele esteve aqui no mundo, ele iniciou uma revolução que é uma revolução diferente de todas as revoluções humanas. Como ele diz mesmo, ele mesmo disse, contando uma parábola em Mateus 13, ele diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é na verdade a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. E o próprio Jesus diz o seguinte: o reino dos céus é assim, como uma sementinha que começa pequenininha, parece insignificante, parece que não vai dar em nada. Começou 2000 anos atrás, com Jesus vindo a esse mundo, pegou lá 12 homens que não eram pessoas muito importantes, e ele começou. E essa sementinha germinou, e cresceu, e Deus é o Deus que continua trazendo o reino dos céus para a terra. E nossa igreja é fruto desse grão de mostarda que continua crescendo. E vira uma árvore gigantesca que tem um monte de gente vindo se aninhar debaixo dela. E o chamado do Senhor é que a gente continue essa revolução, para que mais e mais pessoas venham se aninhar debaixo desse reino, recebam esse Jesus como de fato o rei, se tornem filhas de Deus e desfrutem da vida maravilhosa que há em Cristo. Deus nos chama para continuar levando essa revolução adiante, que começou pequena, que parecia que não ia dar em nada, mas que no fim, e eu falei isso semana passada, quando o mundo acabar só vai sobrar isso daqui, gente. É uma revolução que vai dominar o mundo. Porque quando Cristo voltar, o que vai sobrar aqui na terra é o reino de Deus, implantado eternamente. E nós participamos disso. E nós falamos na semana passada que esse reino começa, e essa revolução começa com uma coisa bem simples, mas que é profunda e extremamente poderosa. E nós falamos na semana passada que o reino dos céus começa com perdão. Semana passada foi domingo de ceia, e nós meditamos muito sobre isso, sobre como o Senhor Jesus começa toda essa revolução, trazendo misericórdia e perdão para pecadores como nós. E nós conversamos sobre como isso é a coisa mais revolucionária que existe. Como ser perdoado por Deus muda a nossa vida mais do que ficar rico, mais do que casar bem, mais do que ter filhos. A coisa que mais muda a nossa vida é receber o perdão do Senhor. Esse perdão muda a maneira como a gente lida com a nossa consciência, muda a nossa expectativa para o futuro, muda tudo. O perdão de Cristo é transformador e não só muda a gente e a gente com a gente mesmo, mas a gente falou na semana passada que receber desse perdão começa a mudar os nossos relacionamentos e revolucionar os nossos relacionamentos. Porque à medida que eu recebo desse perdão e dessa misericórdia, eu começo a me relacionar a partir desse perdão e dessa misericórdia. E isso começa a ser completamente transformador para os nossos relacionamentos. E eu falei isso na semana passada também. Não há nada mais revolucionador para nós, como pessoa, do que receber o perdão do Senhor. E não há nada mais revolucionador para os nossos relacionamentos do que viver o perdão do Senhor nas nossas relações. E a misericórdia do Senhor. E o que nós vamos continuar falando a partir dessa temática é que, uma vez que Cristo se manifesta e começa a trazer perdão para as pessoas, Cristo forma uma comunidade, um povo. Ele ajunta essas pessoas. E meus irmãos, igreja, o que é igreja? É a comunidade dos perdoados. É a comunidade daqueles que antes não tinham recebido misericórdia, mas agora receberam. É a comunidade daqueles que foram impactados por esse amor e por essa graça de Cristo. E o que eu quero meditar com vocês nessa manhã é que toda revolução tem uma galera que abraça essa ideia e leva essa ideia adiante. E Cristo nos chama para, como igreja, abraçar essa revolução e levar isso adiante para o mundo. Como comunidade, e a gente vai falar um pouquinho disso sobre a nossa responsabilidade como comunidade cristã, nós temos a responsabilidade de recebendo esse amor e essa graça, espalhar isso e levar esse perdão e essa graça às pessoas à nossa volta e ao nosso mundo. E então, para conversar sobre isso, eu quero ler com você 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10, apenas esses dois versículos que diz o seguinte: vocês, porém, olha Pedro escrevendo para o povo de Deus naquela região. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo,
mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Meus irmãos, para quem que Pedro escreve essa carta e qual é o contexto das igrejas para as quais Pedro escreve essa carta? Ele escreve essa carta para várias comunidades e pequenas comunidades que estavam espalhadas pela Ásia Menor num ambiente bastante hostil. O que aconteceu? Quando a igreja começou com os pescadores e os judeus lá em Jerusalém, começou pequeno, mas o negócio começou a ganhar corpo. Essa semente começou a crescer e germinar. Isso começou a incomodar os líderes judaicos. E isso gerou uma perseguição sobre a igreja que estava em Jerusalém. Começou tudo lá em Jerusalém. Essa perseguição sobre a igreja fez com que os crentes de Jerusalém se espalhassem por vários lugares. E o que acontece? Onde eles foram espalhados, eles começavam a anunciar. E eles acharam que com a perseguição eles iam reprimir a revolução. Pelo contrário, eles espalharam os revolucionários, entre aspas, em vários lugares diferentes. E aí começou a surgir igrejas em vários cantos. E o evangelho e o reino de Deus continuou crescendo e se desenvolvendo. E isso ganhou tanta proporção que começou a incomodar não só os judeus e os sinédrios, os líderes judaicos, mas começou a incomodar inclusive o Império Romano naquela época. Porque isso começou a ganhar corpo e eu não sei se você tem noção disso, mas o Império Romano naquela época, ele era um império assim totalitário, onde você tinha um ditador, um imperador, ele mandava e todo mundo tinha que obedecer. E quando você tem dentro de um império e de um lugar totalitário, alguém pregando uma coisa que é diferente daquilo que o imperador manda, isso passa a ser uma ameaça. Porque é o seguinte, num lugar assim, o imperador quer que todo mundo pense igual ele e conforme ele determina. E você tem dentro, a igreja não pensa que nem o ditador diz, que nem o imperador diz. E isso passa a ser uma força que incomoda eles. E isso gerou uma perseguição sobre a igreja, não agora por parte só dos líderes judaicos, mas por parte inclusive do Império Romano. E isso gera o que na igreja? A igreja se espalha ainda mais, chegando lá na Ásia Menor. E essas igrejas para as quais Pedro escreve aqui, é uma igreja que são várias pequenas comunidades que estão vivendo num ambiente extremamente hostil, debaixo de bastante perseguição, tanto que Pedro fala bastante sobre perseguição na carta que ele escreve. E a ideia é que Pedro escreve para encorajar eles no seguinte sentido: olha gente, eu sei que está difícil, eu sei que a perseguição tá queimando como um fogo, mas é o seguinte, não desanima não. E também não se isolem não. Porque o reino dos céus continua. Por mais que haja oposição, ele vai vencer no final. Cristo é vitorioso. Vai ter oposição, mas ele é vitorioso. Então é o seguinte, eu sei que, assim, eles estão nos amassando, mas não desanima não e nem se isolem do mundo. Vamos continuar. Porque ele nos chamou, como a gente acabou de ler, para que a gente proclame as virtudes dele, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse texto ele é escrito num contexto de hostilidade, com o objetivo de encorajar os discípulos de Jesus dessa região a continuar firme proclamando a Jesus. E meus irmãos, nós vivemos em um ambiente parecido, no seguinte sentido, nós também vivemos em um ambiente hostil para quem quer ser discípulo de Jesus. Pare um pouquinho e pense aí comigo. Você que é adolescente, se na sua escola você chegar lá e falar o seguinte: eu sou um discípulo de Jesus, por isso eu não colo, por isso eu não fico com as meninas, por isso eu não vejo pornografia, o que a galera vai falar de você? Vai te zoar, não vai? Muito provavelmente. Olha o pastorzinho aí. Se você lá no seu ambiente de faculdade, você que está na faculdade, chegar e falar o seguinte: eu estou me guardando para casar virgem. Não, eu não vou para balada. Não, o que a galera vai falar de você? Se você no ambiente de trabalho for um profissional que não faz maracutaia, que não participa das rodinhas que todo mundo está falando mal de todo mundo lá, que não participa das rodinhas que os homens ficam tudo falando besteira lá, o que começa a acontecer? Nós também vivemos em um ambiente hostil, não tão hostil quanto o deles, que você tinha uma perseguição física real acontecendo. Mas nós também vivemos em um ambiente hostil. E sabe qual é a nossa tendência quando a gente vive num ambiente assim? É ou a gente fingir que a gente não conhece a Jesus, e tem muito crente que é assim, já viu? O discípulo de Jesus 007. Agente secreto. Ninguém nem sabe, ele é disfarçado. É o crente disfarçado de mundano. Tem muito adolescente que vive assim, na sua escola. Tem muito jovem que vive assim na faculdade. Tem muito adulto que vive assim no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança. Ou ele vive disfarçado, ou ele vive isolado. Quase não tem contato com ninguém que... não quer nem saber desse povo aí que não conhece a Deus.
Essa é a nossa tendência. E esse texto está aqui escrito para nós, para nos encorajar a nem se isolar, nem se misturar, mas ser povo de Deus, onde Deus nos colocou. Eu quero, a partir desse texto, responder duas perguntas. Por que nós devemos continuar levando essa revolução adiante e como a gente faz isso? E por quê, e eu vou passar pela essa primeira parte bem rapidinho, mas por que nós devemos continuar levando essa revolução adiante? Porque o texto no verso 10, ele vai dizer o seguinte, sabe por quê, gente? Porque antes vocês não eram povo de Deus. Às vezes a gente olha para as pessoas que não conhecem a Deus como se elas estivessem assim num patamar inferior, né? Como assim, se eu fosse, né? Olha só, como eu sou bom, olha a minha vida. Pedro lembra o seguinte, você também não era. Você também era um miserável. Você também estava sem misericórdia, você também estava caminhando para o inferno. E Deus teve misericórdia de você. E Deus te fez povo dele, e Deus foi te resgatar. Sabe por que a gente tem que se engajar nesse negócio? E não viver isolado? E não viver, não estou nem aí, fingindo que eu não sei de nada? Porque eu também estava na situação das pessoas à minha volta. De não conhecer a Deus. De estar ignorante com relação às misericórdias de Deus. Eu só não estou nessa situação porque Deus teve misericórdia da minha vida. Ele fala, vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês foram alcançados por essa misericórdia. A gente foi resgatado. E é por isso que nós devemos não se isolar, mas ir em direção às pessoas e proclamar aquele que resgata as pessoas para elas. Então, meus irmãos, o ponto é, não se isole, apesar de toda a dificuldade, porque você também estava na mesma condição, de perdido. E você só faz parte do povo de Deus pela misericórdia, por causa do perdão que a gente falou semana passada, lembra? Então, uma vez alcançados por esse perdão, a gente não pode se isolar. Mas a gente tem que viver no meio do povo, mas sendo povo de Deus. E proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E na prática, como é que funciona isso? Então, eu quero gastar um tempo aqui, pensando na outra parte do texto, onde ele vai falar, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, porque a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero meditar um pouquinho em todos esses privilégios que Deus nos dá, e em todas as responsabilidades que vêm junto com esses privilégios. E meus irmãos, então, eu vou passar por isso rápido, porque tem bastante coisa aqui no texto. Mas ele vai dizer, olha, vocês são, e ele vai falar 4 coisas que o povo de Deus é, e que os discípulos de Jesus são. E uma das coisas que ele fala é que vocês são propriedade exclusiva de Deus. E é interessante isso, porque se a gente parar para pensar é o seguinte, gente, de maneira geral, a terra inteira não é de Deus? Todo mundo no fim não pertence a Deus? Mas o que o texto está dizendo aqui é o seguinte, dentre todas as coisas que são de Deus, ele separa uma coisa para ser assim, sabe aquela coisa que você tem, é seu, mas aquilo ali, você tem com um carinho com aquele negócio? A gente vê às vezes um negócio, o cara é colecionador de carro, ele tem 50 carros, mas tem um carro lá que ele tem um carinho naquele carro. A ideia aqui é o seguinte, tudo é de Deus, mas dentre tudo que é de Deus nesse mundo, tem um povo, que ele tem um carinho com esse povo, que ele separou para ele, que ele trata diferente esse povo. E aqui eu me lembro de Êxodo 19, onde Deus, quando liberta o povo do Egito, ele diz o seguinte, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Olha, toda a terra é minha, mas vocês vão ser assim separados, e vão ser meus, e eu vou tratar vocês com um carinho diferente. Isso é bonito, não é, gente? Vocês são propriedades exclusivas de Deus, significa o seguinte, quem é de Jesus, quem é discípulo de Jesus, você é separado de todo mundo, para pertencer àquele povo que Deus trata com um carinho especial. E ao mesmo tempo que isso é lindo, isso é extremamente contracultural, sabe por quê? Porque na nossa cultura, sabe o que importa? Na nossa cultura você é medido por aquilo que você tem, já parou para perceber isso? Na nossa cultura, o que importa para as pessoas? O que importa para as pessoas é o seguinte, quanto de dinheiro você tem? Quantos carros você tem? Quantos imóveis você tem? Qual é a sua carreira profissional? Quantos diplomas você tem? Você é medido por aquilo que você tem. É ou não é? Se você entrar numa loja chique, mal vestido, as pessoas não vão nem dar bola para você. Se você é rico, é chato pra caramba, mas você é rico, sempre vai ter um monte de gente em volta de você. E se você é pobre, você pode ser gente boa pra caramba.
normalmente não vai ter muita gente em volta de você. Esse é o nosso mundo, não é? Você é medido por aquilo que você tem. Só que na Bíblia é diferente, no Evangelho é diferente. Na Bíblia, e o Evangelho nos diz o seguinte: você não é medido por aquilo que você tem. Você é medido por a quem você pertence. Para pensar um pouquinho na igreja. No fim, meus irmãos, não interessa aqui se você é milionário, bilionário, ou se você é pobre. Tanto faz. Não interessa se você chegou aqui de ônibus, de carona, ou de BMW. Sabe o que interessa? Nós pertencemos ao Senhor. Quer na vida ou quer na morte, nós somos do Senhor. Isso é contracultural. Isso é libertador. E o mundo precisa disso. Porque quantas pessoas nós conhecemos que vivem se atormentando porque elas não têm o que elas queriam ter. E elas se sentem menos, se sentem desprezadas porque elas não chegam lá. A mensagem do Evangelho é isso: em Cristo nós somos propriedade exclusiva do nosso Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Isso é um privilégio, não é? Que privilégio. Dentre tudo o que pertence ao Senhor, Ele me separa para fazer parte do povo que Ele trata com carinho. Não só isso, o texto fala que nós somos então povo de propriedade exclusiva de Deus. Além disso, vocês são geração eleita. Vocês são um povo, uma geração que Deus escolheu para Ele. E para a gente entender o que isso significa e a profundidade disso, é importante a gente relembrar a história do nosso mundo e a história que a Bíblia conta, porque a Bíblia é um livro sobre a história da humanidade. E aqui a gente pode representar essa história rapidamente por meio desses símbolos, e eu vou passar por isso bem rapidinho, mas essa daqui é a história do mundo, gente. Deus criou o mundo. E criou tudo muito bom, perfeito, maravilhoso. Não existia nada de ruim, não existia morte, não existia briga, não existia nada de ruim. Era tudo muito bom. Mas o ser humano escolheu pecar contra Deus. O ser humano escolheu se rebelar contra Deus. E assim, embora Deus seja a essência da vida, o ser humano achou que ele podia viver uma vida melhor longe daquele que é a essência da vida. E isso trouxe todas as desgraças que a gente vive nesse mundo. Tudo que existe de ruim é fruto do pecado. A morte, doença, problema de relacionamento, tudo é fruto da entrada do pecado no mundo. Deus tinha duas opções: ou ele abandonava o mundo, falava assim, quer saber de uma coisa? Vocês que se explodam aí, e problema de vocês. Mas Deus não fez isso. Como a gente já leu, Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus escolheu colocar um plano de salvação em ação. E esse plano começa com Deus chamando Abraão. E é representado por aquela setinha ali. E isso está lá em Gênesis 12. E é muito interessante porque o chamado de Abraão, Deus diz o seguinte para Abraão: Abraão, eu vou fazer uma grande nação por meio de você. Eu vou te abençoar profundamente, para que por meio de você eu abençoe todas as famílias da terra. É bonito demais o chamado de Abraão, porque ao mesmo tempo que Deus está chamando Abraão para ele, Deus está enviando Abraão. Porque ele vai dizer o seguinte: eu vou te abençoar. E por meio de você serão benditas todas as famílias da terra. E essa promessa se cumpre por meio de Jesus. Mas essa era a perspectiva que Abraão tinha que ter desde o começo. Deus me chamou. E Ele vai abençoar a minha vida. Para que por meio da minha vida Ele abençoe outras vidas. E o povo de Israel deveria ter sido formado nessa perspectiva. Mas o povo de Israel se esqueceu disso. E quando a gente vê a história do Antigo Testamento, e quando a gente vê a visão de Israel quando Jesus veio, meus irmãos, quando Jesus esteve aqui no mundo, sabe qual que era a visão de Israel? Nós somos os privilegiados que fazem parte do povo de Deus. E o resto, Deus vai jogar tudo no inferno e amém por isso. O desejo de Israel não era abençoar as nações, quando Jesus veio. O desejo de Israel era que Deus derramasse juízo e acabasse com todas as nações. Eles se lembravam do privilégio que eles tinham de ser povo de Deus, mas eles se esqueceram da responsabilidade que eles tinham, de serem canal de Deus para abençoar todas as famílias da terra. Então Jesus vem, Jesus morre naquela cruz, pagando o preço do nosso pecado, porque Ele veio para isso. Ele ressuscita, Ele sobe aos céus, mas antes de subir para os céus, Ele restaura a missão que Deus tinha dado lá para Abraão, mas que o povo se perdeu no meio do caminho. Ele chama os seus discípulos e diz o seguinte: agora vão, e por meio de vocês eu quero abençoar todas as famílias da terra. Ide por todo mundo, até os confins da terra, preguem o Evangelho, porque por meio de vocês eu vou abençoar todas as famílias da terra. E a gente sabe como é que a história do mundo termina. Jesus um dia volta para fazer nova todas as coisas e recriar o mundo, agora do jeito perfeito e melhor do que o começo, porque Deus criou tudo perfeito no começo, mas podia ter o pecado. Deus vai recriar o mundo sem a possibilidade do pecado. Essa é a história da humanidade. E meus irmãos, uma coisa que a gente percebe em toda a Bíblia, e preste atenção nisso, é que todo privilégio sempre vem acompanhado com responsabilidade.
Deus chama Abraão e forma o povo de Deus, isso é um privilégio, mas é uma responsabilidade. Eu vou abençoar as famílias da terra por meio de você. Deus chama os discípulos, Jesus chama os discípulos, guarda os discípulos, forma os discípulos, e depois ele fala, agora vocês vão. Porque na Bíblia, todo privilégio sempre vem acompanhado de responsabilidade. E na vida é assim, não é? Ser pai é um privilégio ou não é? Mas também é uma baita responsabilidade. Ser casado é um privilégio ou não é? É, mas também é uma baita responsabilidade. Tudo na vida que é privilégio vem acompanhado de uma grande responsabilidade. Isso daqui é uma coisa importante, meus irmãos, porque se a gente perde de vista o privilégio e a responsabilidade, um ou outro, a gente perde de vista o que Deus deseja de nós como igreja dele. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quando a gente lembra do nosso privilégio de ser povo de Deus, mas se esquece da nossa responsabilidade de servir ao Senhor e de ser canal de bênção para as nações, eu vivo uma vida cristã relaxada, displicente, que envergonha o nome do Senhor. Eu sou povo de Deus. Então, sabe o que eu quero? Viver a vida boa enquanto Jesus não volta. E é o seguinte, eu estou aqui na minha vida, não estou nem aí, o mundo que se exploda. E quantas vezes nós vemos pessoas que caminham com Jesus vivendo assim? Eu vivo a minha vida, aproveito tudo que eu tenho para aproveitar, e eu creio em Jesus, e eu sei que quando ele voltar eu vou para o céu e acabou. Eu quero o privilégio, mas eu não quero a responsabilidade. Esse não é o chamado do Senhor para nós. E de contrapartida, quando a gente vive a responsabilidade sem o privilégio, isso daqui é importante também, porque a gente corre o risco de cair no legalismo. Se de um lado, se eu entendo, eu sou chamado do Senhor, mas eu não abraço a responsabilidade que eu tenho, eu sou um crente relaxado. Mas se do outro lado, eu abraço a responsabilidade, mas eu esqueço que tudo isso vem porque eu recebi um privilégio, eu viro legalista. Onde eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, senão Deus vai me castigar. E as duas coisas sempre caminham juntas. Eu sou privilegiado por Deus. Eu fui alcançado pelo Senhor, Ele derramou misericórdia, então eu tenho uma responsabilidade de levar isso para as pessoas à minha volta. Meus irmãos, ser povo eleito de Deus é o maior privilégio que existe na face da terra. Isso é melhor do que qualquer outra coisa, mas também é a maior responsabilidade que existe na face da terra. E Deus te chama para levar essa revolução adiante, sendo o canal de bênção dEle para todas as famílias da terra. Essa é a nossa responsabilidade. E o meu ponto aqui é dizer o seguinte, e eu quero que você entenda isso, é um privilégio que vem acompanhado de responsabilidade. Como que a gente leva essa revolução adiante? Se lembrando disso, meditando nisso, entendendo que é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade da parte de Deus, ser povo de Deus. O texto vai dizer que nós não só somos geração eleita, mas também nós somos sacerdócio real. E o que significa isso? Isso carrega duas ideias principais, porque olha o que ele está dizendo, nós somos como que sacerdotes que pertencem à classe real. Como se fosse, vocês são reis sacerdotes, sacerdotes reis ao mesmo tempo. E essa ideia carrega duas coisas, essa ideia de sacerdócio real carrega duas ideias. Primeiro, o privilégio que nós temos de ter livre acesso ao Senhor. O que era um sacerdote, meus irmãos? No Antigo Testamento, era aquela pessoa que fazia o meio campo entre Deus e os homens. Então, olha o privilégio que nós temos. Deus está lá, e eu tenho livre acesso a esse Deus. Eu posso chegar na minha casa e acordar 3 horas da manhã, sem sono, e me ajoelhar sabendo que o Criador dos céus e da terra está me escutando, está falando comigo, que eu abro a Bíblia e Ele fala comigo por meio da palavra dEle. Eu tenho livre acesso a esse Deus. Que privilégio da parte de Deus, sermos um reino de sacerdócio. Mas, e preste atenção aqui em mim, isso não é só um privilégio. Isso também carrega uma responsabilidade, porque no Antigo Testamento, o sacerdote não era só aquele que tinha acesso a Deus. O sacerdote também era aquele responsável por trazer Deus para as pessoas e fazer as ofertas a Deus. E percebe que existe um movimento duplo aqui, onde, de um lado, os sacerdotes no Antigo Testamento, eles eram os responsáveis por evidenciar o reino de Deus na terra. Era o sacerdote quem ensinava o povo, era o sacerdote quem orientava o povo. Era o sacerdote quem trazia para o povo a visão de Deus das coisas. E meus irmãos, preste atenção nisso. Nós temos a responsabilidade de vivermos onde Deus nos colocou, de modo a evidenciar o reino dos céus. A maneira como eu vivo na minha casa tem que ser um sinal do reino dos céus. A maneira como eu vivo lá na minha escola, lá na minha faculdade, lá no meu trabalho, tem que evidenciar o reino que eu pertenço. É uma responsabilidade que nós temos, de implantar
os princípios e os valores do reino de Deus, de modo que a maneira como eu viva, sinalize para as pessoas à minha volta, seja uma luz para as pessoas à minha volta, de um reino diferente desse mundo, de um rei diferente, de um amor diferente, de uma coisa que esse mundo não conhece. É uma responsabilidade nossa de viver trazendo esse reino, sendo um agente da implantação desse reino. E aí fica essa pergunta para você meditar. Lá na sua família, você pode dizer que você vive de tal forma que você sinaliza o reino de Deus e traz o reino de Deus para sua casa? Lá na sua escola, você vive de tal forma que intencionalmente você está trabalhando para trazer o reino de Deus? Na sua faculdade, eu quero trazer o reino de Deus aqui. No meu trabalho, percebe o seguinte, a gente tem duas opções, gente. Ou a gente fala assim, eu não vou mexer com isso, estou fora. Vou viver minha vida aqui, acabou. Mas o chamado do Senhor é que não. Que a gente seja um reino de sacerdotes, onde intencionalmente eu quero trazer o reino de Deus aqui. Eu quero viver de tal forma aqui, que evidencie quem é o meu rei. E o sacerdote não tinha só essa função de trazer o reino de Deus para o povo, e a palavra de Deus para o povo. Mas o sacerdote também tinha a função de levar as ofertas ao Senhor. Você tem um movimento que é de cima para baixo, trazendo o reino de Deus para a terra, mas também tem um movimento de baixo para cima, que é levando as ofertas ao Senhor. E aqui, meus irmãos, vem parte da nossa responsabilidade também. Eu não só tenho que viver de tal forma que eu trago o reino de Deus para a terra, mas eu também tenho que viver de tal forma em todos os lugares, onde tudo que eu faça possa ser entregue ao Senhor como uma oferta de adoração a Ele. A maneira como eu vivo na minha escola, eu preciso viver na minha escola de tal forma e ser um estudante de tal forma que eu possa chegar ao Senhor e falar, Senhor, eu entrego isso aqui como uma oferta ao Senhor. A maneira como eu lido com o meu trabalho, eu preciso trabalhar de um jeito que eu possa pegar aquilo e falar, Senhor, está aqui como oferta ao Senhor. Na minha família, eu preciso conviver com as pessoas e tratar as pessoas de tal forma que eu possa, Senhor, como esposa, eis aqui. Senhor, como marido, eu quero entregar a minha vida como uma oferta ao Senhor. Como filho, como pai. Nós precisamos viver de tal forma, meus irmãos, que de um lado a gente traz o reino de Deus, e do outro lado a gente vive de tal forma que a gente possa levar isso de volta ao Senhor. Não é isso que a Bíblia fala? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Romanos 12 vai dizer o seguinte, ofereçam a si mesmos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Isso é ser um reino de sacerdote. É viver de tal forma onde a minha vida está no altar do Senhor, sendo oferecido a Ele constantemente em todas as coisas. E aí, meus irmãos, duas palavras que nos ajudam a entender como é a vida de um reino de sacerdotes. De um lado, um reino de sacerdotes vive uma vida de integridade, isso tem a ver com quem eu sou. Eu vivo de tal forma que na minha família, no meu trabalho, na minha vizinhança, na minha igreja, eu estou ofertando e eu estou vivendo de acordo com os princípios e valores do reino de Deus, evidenciando quem é o meu rei. E uma pessoa íntegra é uma pessoa que no que depender dela, ela está sempre trabalhando para refletir o caráter de Deus em todas as coisas. E aí, integridade tem a ver com o seguinte, independente do ambiente que eu estou. Se eu estou na igreja, se eu estou na escola, se eu estou na minha família, eu sou a mesma pessoa. Porque no fim, independente do lugar que eu estiver, eu estou diante de Deus. E eu estou trabalhando para servir a Ele. Então, ser um reino de sacerdote tem a ver com assim, olha, viver essa vida íntegra onde eu estiver. De modo que eu sinalize quem é o meu Deus. E por outro lado, também tem a ver, uma outra palavra que tem a ver com viver como um reino de sacerdócio, de sacerdotes, é você viver uma vida fazendo com excelência tudo que você fizer. Porque é assim que a gente oferece a Deus de volta, tudo que a gente for fazer. É independente do que eu estiver fazendo. Se eu estiver trabalhando, se eu estiver tocando aqui na igreja, se eu estiver pregando a palavra de Deus, ou se eu estiver lavando louça, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer como uma oferta ao Senhor, com excelência. Não significa sempre o melhor de tudo, mas dentro das minhas limitações. Eu quero fazer sempre o meu melhor. Na minha escola, eu vou ser o melhor estudante que eu posso ser. Eu não vou estudar só para tirar 6 e passar de ano. Porque no fim eu vou estudar eu vou fazer isso como uma oferta ao Senhor. No meu trabalho, eu não vou só entregar lá o que o meu chefe quer, para não pegar mal para mim. Eu vou ser o melhor funcionário, eu vou ter iniciativa, eu quero fazer o meu melhor. Porque no fim eu quero fazer como se eu estivesse fazendo para Deus, com excelência, em casa. Eu não quero ser aquele marido que no trabalho é admirado, mas em casa é um zero à esquerda, não. Eu quero ser o melhor marido que eu puder ser. Eu quero ser a melhor esposa que eu puder ser. Eu quero ser o melhor filho que eu puder ser. Eu quero ser o melhor pai que eu puder ser. Isso, meus irmãos, é viver com excelência.
fazendo bem feito tudo que eu puder fazer. Tudo que vier à minha mão eu vou fazer da melhor maneira possível, como que ao Senhor e não aos homens. E isso, meus irmãos, tem tanto um aspecto fora da igreja, e preste atenção no que eu vou dizer agora. Se você trabalha fora de casa, na sua empresa você tem que ser conhecido como aquele funcionário que assim, ó, é dedicado. Rapaz, ele faz o melhor que ele puder fazer, que ele pode fazer. Se na sua empresa tiver funcionário do mês, tem que ser você todo mês. Como se você estivesse trabalhando para o Senhor. Se você é uma pessoa que não trabalha fora de casa, trabalha só dentro de casa, que também dá muito trabalho, seja você a melhor pessoa nisso. Faça como para o Senhor. Meus irmãos, entender isso daqui muda a nossa realidade, sabe por quê? A vida, de maneira geral, ela é muito monótona, né? É assim, todos os dias você faz a mesma coisa. Seja você dentro de casa ou fora de casa. Normalmente, assim, você trabalha numa empresa, sei lá, na linha de produção, todos os dias você faz a mesma coisa. E aí você fica pensando, nossa, todo dia eu faço a mesma coisa. Só que não é só você. O cara que trabalha de caminhoneiro, ele faz todo dia a mesma coisa. A pessoa que trabalha em casa, ela faz todo dia a mesma coisa. Sabe como fazer com que a vida monótona ganhe cores? É você começar a fazer para o Senhor. Porque aí você não está mais só apertando um parafuso. Você está servindo ao seu Deus que morreu por você. Se você é mãe, você não está só trocando uma fralda. Você está servindo ao Cristo que morreu por você. Faça as coisas para o Senhor. Com excelência. E isso não vale só para fora da igreja, isso daí também vale para dentro da igreja. E aqui eu lembro de um texto, lá de Malaquias, onde Deus repreende o povo, porque o povo estava assim, quando tinha que fazer oferta para o Senhor, tinha lá a ovelhinha saudável e a ovelhinha manca e cega de um olho. Aí eles pensavam assim, qual que eu vou oferecer para o Senhor? A ovelhinha saudável, deixa ela aí, né? E oferecia a sobra para o Senhor, e Deus repreende o povo disso. Meus irmãos, às vezes a gente faz isso na igreja também. Quantas vezes a gente vê, e como pastor a gente vê isso, a pessoa está lá com uma coisa velha em casa, que ela vai jogar fora, ao invés de jogar fora, ela traz aqui para a igreja. Comprar novo para trazer para a igreja, não quer não. Quantas vezes a gente entrega o pior das nossas coisas para o Senhor? O pior do nosso tempo para o Senhor? O pior da nossa atenção para o Senhor? Se é para assistir um filme, uma série que eu gosto lá, eu nem pisco. Mas quando é para assistir um sermão, estão entendendo, né? Tem que ver a nossa vida, meus irmãos, entendendo que é o seguinte, tudo é para o Senhor, tudo tem que ser para o Senhor. É o nosso melhor, com excelência. Isso é um reino de sacerdotes. É um reino que vive sinalizando quem Deus é, e ao mesmo tempo vivendo de um jeito onde tudo eu devolvo em adoração a Ele de volta. E à medida que a gente vive assim, sabe o que acontece? As pessoas, isso começa a atrair as pessoas, isso começa a sinalizar para as pessoas. A gente vai, como Paulo diz, como bom perfume de Cristo, espalhando a fragrância do conhecimento de Deus. É um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. E por fim, o texto também vai dizer o seguinte, vocês são uma nação santa. E normalmente quando a gente pensa em santidade, a gente pensa numa listinha de regras, e do que eu posso e do que eu não posso fazer. Mas não é isso santidade, meus irmãos. Santidade na Bíblia, e a ideia de santidade sempre tem a ideia do seguinte, você é separado de uma coisa para se dedicar exclusivamente a uma outra coisa. E quando a gente fala de uma pessoa santa, de uma nação santa, de um povo santo, a gente está falando o seguinte, é um povo que é separado do mundo, no sentido de que pensa diferente, tem valores diferentes, vive diferente, é separado. E de fato, uma pessoa que é crente de verdade, quando você olha ela convivendo com outras pessoas, você vai falar o seguinte, olha, é diferente, é separado. E aqui uma coisa importantíssima para dizer é o seguinte, esse separado aqui não tem a ver com o seguinte, não, ele é crente porque ele só anda de terno. Não tem a ver com assim, a mulher não corta o cabelo. Não tem nada a ver com isso, com características externas. Quando você olha um crente e um não crente, por fora, é muito parecido. São duas pessoas. A questão é o seguinte, quando você começa a conviver com eles, os princípios, os valores, ele é diferente. Ele é separado desse mundo. Só que é importante dizer o seguinte, separado não significa isolado. O que Deus nos chama é viver no meio do povo, no meio do mundo, mas separado do mundo. Eu estou lá no meio de todo mundo. Eu faço contatos, eu me relaciono. E nós precisamos ser intencionais nisso, até para criar pontos, para compartilhar de Jesus. Mas ao mesmo tempo que eu estou no meio deles, eu sou diferente deles.
eu sou separado deles. Jesus não era assim? Jesus convivia lá, estava na roda dos pecadores, tanto que ele era acusado disso, ele come com pecador, com bebum, com gente de todo tipo. Mas ao mesmo tempo que ele estava com o povo, ele não era, ele era diferente. Deus nos chama a ser separados desse mundo. Mas separados, lembra que a santidade tem a ver com ser separado para fazer alguma coisa. E a ideia é, nós somos separados desse mundo com um objetivo, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chama a viver separado desse mundo para anunciar uma pessoa, e isso aqui é uma coisa importante. Nós somos chamados para anunciar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos chamados para anunciar a nossa igreja, vai lá, minha igreja é muito legal. O meu pastor é legal. E o pastor de vocês é mesmo. Mas vocês são chamados para anunciar a igreja, o pastor, a teologia. Meus irmãos, nós somos chamados para anunciar para as pessoas o que Cristo fez na minha vida. O que esse Jesus mudou no meu coração. E não tem testemunho mais bonito do que a pessoa sentar e dizer o seguinte: puxa, antes de eu conhecer a Jesus, era assim. Mas Jesus abriu os meus olhos. E eu falo para vocês, às vezes a gente não sabe explicar direito todos os detalhes. A gente vê as pessoas falando aqui na frente e fala, uau, queria conseguir falar desse jeito. Meu querido, não precisa. Conta o que Jesus fez na sua vida. Nós somos chamados para anunciar isso. Aquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Como o Senhor abriu os meus olhos, como agora eu vejo. Isso é impactante. E aqui o destaque que eu quero fazer é o seguinte: todos esses privilégios, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, vem com essa responsabilidade. Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Todo grande privilégio vem acompanhado da responsabilidade. E que privilégio, meus irmãos, conhecer a Cristo. Que privilégio ser perdoado por Cristo. Que privilégio. Mas ao mesmo tempo, que responsabilidade. Entendamos nós, como povo de Deus, que essa revolução continua por meio de nós. E abracemos a nossa responsabilidade diante do Senhor. E eu quero finalizar aqui, trazendo algumas reflexões finais. Primeiro, uma pergunta para você. Você se alegra no privilégio que você tem em Cristo? Você tem certeza que você está em Cristo? E se você estiver em Cristo, você tem que se alegrar nesse privilégio que é pertencer ao povo de Deus, é ser do povo que Deus separou para Ele. Por que eu estou enfatizando isso daqui, meus irmãos? Porque às vezes, a gente tem isso, a gente é de Cristo, e a gente vive triste, porque São Paulo faz tempo que não ganha nenhum título, viu? E faz mesmo, viu? Meu time, eu estou quase desistindo do meu time. Mas às vezes a gente tem um privilégio gigantesco, e a gente vive assim, se remoendo, porque na minha carreira profissional, eu não tive aquela promoção. Na minha casa, eu vivo essas dificuldades. A minha vida financeira, e meus irmãos, eu não quero aqui diminuir os seus problemas. Os problemas são reais, mas o ponto aqui que eu quero destacar é o seguinte: o privilégio é maior que isso, não é? E às vezes a gente deixa com que as dificuldades que a gente tem na vida ofusque esse privilégio gigantesco que nós temos em Cristo. Então nos alegremos. Paulo escreve isso daqui para um povo que está sofrendo, gente. Que está morrendo. Que está assim, hoje, cadê o irmão fulano de tal? Você não ficou sabendo? Os caras prenderam ele essa semana. O culto da semana que vem, nossa, tá vazio o culto hoje, o que aconteceu? Aí, bateu aí a polícia, levou todo mundo. Eles estão vivendo essa realidade. E Pedro está destacando isso. Gente, lembrem-se do privilégio que nós temos. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus. Que privilégio. Não deixe com que as dificuldades da vida ofusquem o privilégio que nós temos em Cristo. Uma outra pergunta para fazer para você é: você que entende esse privilégio, você tem assumido a responsabilidade que vem junto com esse privilégio? Uma vez que eu faço parte desse povo privilegiado, Deus me chama para anunciar as virtudes daquele que nos chamou, daquele que me chamou das trevas para a sua luz. Você tem assumido isso? Você tem vivido isolado? Você tem vivido sem contato com ninguém? Eu me isolo aqui na minha bolha cristã. Sabe o que Deus deseja de nós, meus irmãos? É que a gente seja intencional em criar vínculos com as pessoas, em se relacionar com esse mundo, em desenvolver amizades com pessoas que não conhecem o Senhor, com o objetivo de mostrar para eles esse Cristo maravilhoso.
Deus nos chama a assumir essa responsabilidade, essa semente que está crescendo, ela continua crescendo por meio de nós. Por isso, assuma essa responsabilidade que vem junto com o privilégio de ser do Senhor. E eu quero terminar deixando um desafio para você. Seja intencional em comunicar Jesus. E eu vi isso daqui numa igreja lá dos Estados Unidos, o cara fez isso daqui, achei interessante. Ele fala o seguinte, olha, um desafio para você abençoar outras vidas. E aí ele faz um acróstico com a palavra bênção, bless, em inglês. E ele vai dizer o seguinte, e aqui fica o desafio para você. Primeiro, comece com oração. O B do bless é begin with prayer. Comece com oração. Escolha uma pessoa que não conhece ao Senhor Jesus, para você começar a orar por ela. Uma pessoa do seu trabalho, uma pessoa da sua vizinhança, uma pessoa do seu convívio. E assuma o compromisso de Deus, com Deus, de orar por essa pessoa. Senhor, abre os olhos dela. Senhor, me use na vida dela. Senhor, eis-me aqui. Senhor, comece com oração. Depois, orando por essa pessoa, faça contato com essa pessoa, mas não fale nada a princípio. Ouça. Faça perguntas, conheça ela. Conheça a vida dela, de onde ela vem, para onde ela vai, o que ela sonha, o que ela está fazendo da vida. Por que isso daqui é importante, gente? Porque acho que todo mundo aqui já teve experiência e já viu isso. Normalmente, crente tem a fama de ser chato. Sabe por quê? Porque ele não quer escutar, ele só quer falar. Ele está interessado no seguinte, você quer escutar o que eu tenho para falar? Não, então ele olha para você e fala assim, então vai para o inferno. É ou não é? Não é isso que Deus deseja da gente. Antes de falar qualquer coisa, ouça. Se mostre interessado na vida da pessoa. Ame a pessoa. Ouça. Depois de ouvir, e aí lembra do acróstico ali. Eat. Coma com ela. Chame ela para ir jantar na sua casa. O que você está fazendo? Você está criando pontes. Antes de falar qualquer coisa, você está deixando ela ver quem é Jesus por meio da sua vida. Ela está tendo contato. Ela está vendo uma realidade diferente. Você leva ela para jantar na sua casa, ela vê uma realidade familiar diferente. Isso, coma com ela. Depois, você está se aproximando, encontre alguma oportunidade para servir essa pessoa. E quando eu falo servir aqui, normalmente a gente pensa em coisas pequenas, gente. Você ficou sabendo que a mãe de tal pessoa está doente? A mãe dele está doente? Fala, vou começar a orar pela sua mãe, viu? Aí dá uns 10 dias, dá uma semana, você pergunta, e sua mãe, como está? Eu tenho orado por você e pela sua mãe, viu? Dá mais uma semana, isso é uma maneira de servir as pessoas. Você está mostrando que você está interessado na vida dela. Isso é amor, gente. E outras coisas, às vezes grandes, às vezes pequenas, mas qualquer coisa que você puder fazer pela pessoa. E tudo isso prepara o ambiente para o último passo, que é compartilhe com ela. Não adianta também só amar, só servir, etc. Tem que chegar no ponto de você verbalizar, falar de Jesus. Só que isso é uma construção. Não é um negócio assim que você vai, oi, bom dia, tudo bem? Tenho uma coisa para te falar. Jesus não sei o que, não quer, vai para o inferno. Não é assim que funciona. Você se mostra interessado pela pessoa. E normalmente, meus irmãos, principalmente na cultura que nós vivemos hoje, preste atenção no que eu vou te dizer. Normalmente as pessoas, antes de se interessar por Jesus, elas se interessam pelo povo de Jesus. Antes das pessoas se aproximarem de Cristo, elas se aproximam e falam assim, puxa, que povo diferente. E aí quando ela se aproxima, ela entende o seguinte, o que eles têm de diferente é Jesus. Aí ela se interessa por Jesus. Mas fica o desafio para você. É um privilégio servir a Jesus, mas é uma responsabilidade. Então hoje, escolha uma pessoa para você começar a orar por ela. E seja intencional. Dê passo em direção a ela. Crie pontes. Converse. Pergunte. Chame ela para jantar na sua casa. Veja o que ela está precisando e como é que você pode servi-la. E tudo isso vai criando para você oportunidades e abrindo portas para que você possa compartilhar do Cristo que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, essa revolução continua. E só vai acabar quando dominar o mundo. E Deus nos chama para entender que privilégio participar desse reino eterno. Mas que responsabilidade também. E que Deus nos abençoe como igreja. E nos dê a alegria de pertencer a esse povo, mas também a responsabilidade de pertencer a esse povo. Que Deus nos desperte para isso a cada dia. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus.